Na aula passada, definimos a relação de divisibilidade e provamos o teorema da divisão. Nessa aula, vamos usar esses conceitos e o conjunto dos divisores comuns de dois números para falar do algoritmo de Euclides, que é um algoritmo eficiente para calcular o maior divisor comum de dois números. Antes, vamos recapitular alguns fatos. A gente chamou de DAB o conjunto dos inteiros Dzinho que dividem simultaneamente A e B. E MDC, o maior divisor comum de A e B, nada mais é que o máximo dos elementos desse conjunto. Bom, pelo menos no caso em que A e B não são ambos zero. Porque se A e B forem ambos zero, esse conjunto vai consistir de todos os inteiros, e aí a gente convencionou que o MDC de 0 e 0 é zero. A gente vai precisar do seguinte fato. Para todo A natural ou zero, o MDC de A com zero é o próprio A. Isso ocorre porque todo número divide zero. Por exemplo, o número 2 divide zero, porque existe um inteiro, o próprio zero, tal que 2 vezes esse inteiro dá zero. Logo, dividir zero não é uma restrição nenhuma, e, portanto, o conjunto dos divisores comuns a e zero nada mais é do que o conjunto dos divisores de A. Então, o maior número que divide A é o próprio A, quando A é um número não negativo. A gente também provou no final da aula passada que o conjunto dos divisores comuns de A e B é igual ao conjunto dos divisores comuns de B e R quando conseguimos expressar A como QB mais R, que é uma expressão que a gente deve lembrar do teorema da divisão. Note que se os dois conjuntos de divisores comuns são iguais, então o maior divisor comum de A e B é igual ao maior divisor comum de B e R. Com isso, podemos enunciar o algoritmo de Euclides, que eu vou fazer nessa linguagem meio pseudocódigo, meio Python. A gente recebe dois inteiros não negativos, A e B, e aí a gente analisa. Se o B for zero, então a gente retorna A, motivado por aquele fato que está ali em cima. Do contrário, o B é positivo. Então, pelo teorema da divisão, existem Q e R, tal que A é igual a QB mais R, e o R está entre 0 e B, desse jeito aí. E aí, motivado pelo teorema que diz que o MDC de AB é igual ao MDC de B e R, a gente vai chamar Euclides BR e retornar o resultado que essa função retornar. Então, isso é uma chamada recursiva, a gente vai fazer tudo de novo e de novo e de novo, mas ela para quando o segundo argumento for zero. Uma coisa que sempre vamos fazer quando estudar um algoritmo é provar sua corretude. Nesse caso, vamos fazer uma prova por indução. E por isso é importante isolar alguma quantia que sempre decresce, para provar que o algoritmo termina e funciona. Eu recomendo que você pause o vídeo e pense em qual quantia está sempre diminuindo nesse algoritmo. Literalmente sempre. Vou dar uma dica que o A, o primeiro argumento da função, ele não sempre decresce. Pode ser interessante pensar num exemplo em que o primeiro argumento da função cresce na chamada recursiva. A proposição que iremos provar meio que responde à pergunta que eu fiz. Ela diz que para todo B maior ou igual a zero e todo A inteiro, Euclides AB termina e calcula o MDC de A e B. A gente basicamente vai mostrar por indução no segundo argumento da função. E por que a gente sabe que o segundo argumento sempre decresce, o que é crucial para a gente aplicar a indução? Porque o teorema da divisão garante que o R, que é o segundo argumento da chamada recursiva, vai ser estritamente menor que o B. Então, por isso, a gente vai conseguir provar por indução. No caso base, a gente já provou ali no fato, né? Porque o caso base é B igual a zero e a gente retorna A, que de fato é o MDC. A gente não faz chamadas recursivas, então o algoritmo termina imediatamente. Para usar a indução forte, a gente pode supor que Euclides alinha B', ou seja, que qualquer chamada para essa função Euclides com dois argumentos funciona, desde que B' seja menor que B. Aí, pelo teorema da divisão, como B não é zero, senão a gente já teria caído naquele retorne, existem Q e R com essa propriedade, e a gente retorna Euclides B e R, que por indução forte é igual ao MDC de B e R. Mas MDC de B e R é exatamente MDC de A e B. Então a gente acabou de mostrar que para esse valor de B, toda chamada do algoritmo que tem esse valor de B como segundo argumento calcula o valor correto. Por indução forte, provamos que o algoritmo funciona para todo B. Se a gente fosse implementar esse algoritmo na prática, a gente teria que substituir esse uso do teorema da divisão por uma coisa concreta. Em várias linguagens, a gente pode calcular o resto usando o operador de porcentagem. Então, a gente poderia fazer aqui
R é igual a A porcentagem B. Vale lembrar que o operador de porcentagem em C ou C++ não retorna o que o teorema da divisão promete, porque se o A for negativo, o operador módulo no C ou C++ retorna um número possivelmente negativo, enquanto que o teorema da divisão promete que o resto é sempre não negativo. No entanto, como estamos considerando A e B não negativos, não faz diferença. Vale ressaltar também que o operador módulo no Python, ele sempre retorna um número não negativo, então ele corresponde exatamente ao teorema da divisão. Então eu coloquei só o algoritmo de Euclides numa tela separada para a gente fazer um exemplo de como que ele calculou o MDC. Então imagina que a gente quer calcular o MDC de 18 e 10 e a gente chamou Euclides 18, 10. 10 não é zero, então a gente não faz a primeiro se. A gente faz uma divisão de 18 por 10. 18 é igual a 1 vezes 10 mais 8, quociente e resto. E aí, portanto, a gente vai fazer uma chamada nova. Nessa chamada, o segundo argumento de antes virou o primeiro argumento de agora, e o resto da divisão é o novo segundo argumento. Agora a gente olha, 8 é igual a 0? Não, então a gente vai dividir 10 por 8. Dá quociente 1 e resto 2, então a gente vai fazer a seguinte chamada. E a gente repete o procedimento. 2 é igual a 0? Não. Então a gente vai dividir 8 por 2 e fazer uma nova chamada. Mas agora o segundo argumento é igual a 0. Então o primeiro argumento é o MDC. A gente tem a garantia de que cada um desses passos não muda o MDC, porque a gente provou antes. E no final o MDC certamente é 2. Então o MDC do começo também é 2.